da União Beneficente Allan Kardec. Fica no Jardim Monte Líbano, na rua Iviema, 5.565. Casa essa que há mais de 20 anos presta serviço àquele bairro lá, né? Com assistência social, Mesa Brasil, cesta de alimento, né? Se realiza lá um trabalho muito bonito. E fora esse trabalho, nós temos lá o trabalho mediúnico, tem trabalho de passes, palestras públicas, às terças-feiras. Nossa, é maravilhoso o trabalho. E essa live tem o objetivo de estudar o Livro dos Espíritos, né? Então, sem mais delongas, eu vou pedir para a Maria Helena fazer uma prece para nós, né? Pedindo a Deus e Jesus, para darmos início à nossa tarefa. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedir a eles que nos ampare, nos proteja, que nós possamos aproveitar este momento de estudo, entender bem mais sobre a questão dos espíritos, né? Entender tudo que nós vamos repassar aqui hoje. E que Deus possa nos iluminar, nos proteger, a cada um de nós, e todos que nos ouvem. E eu faço oração que Deus, Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Passe imediatamente a palavra para o Dilon, porque nós já estamos atrasados. Boa noite a todos, muita paz, que Jesus abençoe os nossos propósitos de estudo dessa doutrina abençoada, a doutrina espírita, que tanto nos ensina e consola. Nós estamos fazendo estudo do Livro dos Espíritos, hoje é a nossa reunião de número 23. E nós estamos na parte segunda, que é exatamente sobre os Espíritos. E fazendo o capítulo 1. No capítulo 1 tem vários subtítulos. Nós já fizemos a origem e natureza dos espíritos, que foi o subtítulo primeiro, depois mundo normal e primitivo. E hoje nós vamos fazer forma e ubiquidade dos espíritos, que é o item terceiro desse capítulo. E ela começa na pergunta número 88. E como de costume, né, quem está acho que todos aí devem estar com livros dos Espíritos à mão, então nós podemos começar com a pergunta número 88. E a Sheila pode fazer para nós essa pergunta. Ela tem 88 e 88A. Tá. Antes disso, eu estava pesquisando aqui o que significa ubiquidade. Ubiquidade. Eu acho que é muito, muito interessante a gente saber o que é, né, a palavra. Então, né, a teologia, né, explica que é o seguinte... Eita, apagou aqui. Peraí. Faculdade divina de estar concomitantemente presente em toda a parte. Fato de estar ou existir constantemente em todos os lugares, pessoas, coisas. Então, já dá para a gente ter uma ideia do que vem por aí, né? O tal do onipresente, do estar presente em todos os lugares, né? O senhor quer fazer algum comentário sobre essa palavra, tio?
Só lembrando, né, como você já colocou, é onipresente, né? Onipresente seria Deus, né? Nós estudamos sobre os atributos da divindade. O onipresente, então, sinônimo, seria sinônimo de ubiquidade, então, é isso, né? Isso. Eu acredito que sim. Então vamos lá. 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aí resposta: aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Eles são, se assim quiserdes, uma chama, um clarão ou uma faísca etérea. Pode falar aí, tio. Eu acho que está claro, mas convém o senhor explicar. O que é forma determinada, né? O que seria uma forma determinada? Aquilo que... Por exemplo, nós temos na natureza a ameba, né? A ameba ela não tem uma forma determinada, né? Ela modifica a forma dela conforme vai se modificando, né? E aqui a pergunta é se o espírito tem uma forma determinada, uma forma só. E se essa forma é limitada e ela é constante, né? Ela tem limites, né? E ela permanece sempre aquela mesma forma, constante. E a resposta ela vem: para vós, não. É estranho, né? Para nós, sim. Para vós, para os não. espíritos, para nós... elas não têm, né? Aliás, para os espíritos, sim, né? Eles têm a mesma forma. Eles conseguem perceber essa forma, a própria forma, né, dele como espírito, a forma do outro espírito que está presente, e nós não conseguimos imaginar isso, né? Nós não conseguimos pensar como é que seria essa forma. Aí ele diz, se você quiser, você pode considerar como uma chama. Uma chama, ela não tem também uma forma assim, né? A chama, ela está sempre se modificando. Um clarão também, ele é uma centelha etérea. Então, de novo, nós caímos naquela questão que a gente ainda tem dificuldade para entender certas questões que estão fora da nossa matéria, daquilo que nós podemos comparar e que nós já vivemos. Nós não podemos comparar, então nós não conseguimos também definir. Não dá para definir ainda isso aí, né? Então, para vós, não. Então, para nós, ele não teria mesmo. A gente não tem como imaginar essa forma para ele. Então, vamos lá para 88A. Essa chama ou faísca tem uma cor qualquer? Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. É aqueles vultos, né, que a gente vê às vezes. Às vezes vê um vulto clarinho, às vezes vê um vulto escurinho. Eu pelo menos acho. Tem mais uma continuação. Representa-se comumente os gênios como uma chama ou uma estrela sobre a fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. É colocada no alto da cabeça porque ali está a sede da inteligência. Então aí a gente... Esse comentário vem logo abaixo é de Kardec, né? A resposta dada pelo espírito vai até o puro, né? Então, ele diz que tem uma coloração para a voz. Quer dizer, para nós, ela tem uma coloração. E a coloração, ela varia a tonalidade não tem nada. De acordo com o espírito, seja mais ou menos puro. Mas é uma questão também que a gente ainda puxa pela imaginação para a gente entender que isso existe. Porque quando a gente estuda, né, até outras obras da doutrina espírita, né, de André Luiz, que ele fala sobre energia, ele fala sobre essa energia que envolve todo o corpo da pessoa, né, todo o corpo perispiritual do espírito.
E é uma energia. Então, aquilo ali não é o espírito, é uma projeção ainda, é o perispírito, são energias que ele está avaliando. E aí, Kardec aqui ele faz uma comparação com a questão da representação que a gente faz dos espíritos, né? Dos santos, dos anjos, porque provavelmente as pessoas viram ela daquela forma, né? Viram com um halo sobre a cabeça, né? Porque ali até é da inteligência, um pouco de imaginação que faz com que a aparência da pessoa apresente daquela forma. Os espíritos, muitas vezes, eles tomam a forma e a gente deseja, né? A gente acredita naquela forma e ele apresenta aquela forma para melhorar a comunicação mesmo, né? Ele adota aquela forma, né? Aquele arquétipo até que eles falam, né? Que é porque a gente acredita nele. Por isso que em algumas casas espíritas, o mesmo espírito pode apresentar de forma bastante diferente. O exemplo, por exemplo, do preto velho, né? Do caboclo, que apresenta na Umbanda de uma forma. Numa casa espírita, ele pode apresentar uma outra forma de espírito e os conhecimentos dele, né? São tão elevados, né? Quanto a forma que ele apresenta, sem nenhum problema quanto a isso. Forma de falar, forma de se comunicar, de se comportar. Mas é isso. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, aberto. Então vamos para a pergunta seguinte. A pergunta seguinte pode ser Orlando. Pode ser eu. Que é 89, né? Então, a 89 ela pergunta assim: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Pergunta interessante, né? A gente vai daqui para São Paulo, leva um dia para chegar lá. Então, pergunta se os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço. A resposta é sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Nossa, a velocidade do som. Aí vem essa velocidade aí a gente fica até difícil para a gente imaginar, né? Porque a velocidade da luz, que é a maior velocidade que a gente conhece, né? Ela é 300 mil quilômetros por segundo. Agora, a velocidade do pensamento, ela pensou, já está lá. Mas gasta tempo. Né? O espírito verdade que ele responde, ele afirma. Pelo que fala que gasta. É o tempo de pensar, mas é um tempo. Essa questão do tempo. É que a gente sempre acha assim, né, que o tempo de pensar é instantâneo. Né? Ele é muito rápido, mas ainda assim envolve tempo, que a gente não conseguiria medir, nós não temos como medir isso aí. A nossa ciência ainda está muito longe de entender a ciência que envolve essas questões que nós estamos estudando aqui dos espíritos, né? Então, a gente só tem a resposta, mas a gente não sabe o processo, como funciona. Sabemos que é assim, mas não sabemos como. Aí a mesma pergunta 89, a pergunta assim: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Uhum. Né? Então né? Então, o pensamento é um atributo, quer dizer, é uma qualidade do espírito. Do espírito. Ele é uma qualidade. Todo espírito tem o quê? Pensamento, é a base, né? Todo espírito tem pensamento. Então, um existe, né? Um existe, o outro existe também. Então, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está, porque o pensamento é o atributo do espírito. Porque é o espírito que pensa. Verdade. Mas é um atributo.
Mas a gente ainda fica nessa dificuldade de definir o que é o espírito, né? Que nós estudamos lá atrás. O pensamento é um atributo do espírito. Né? Isso. A qualidade. É uma qualidade. Igual os atributos que nós estudamos de Deus, lembra? Deus onisciente, onipresente, imutável. Poderoso. São atributos de Deus. E o pensamento é um atributo da alma ou do espírito. É. Entendi. Pode ser o próximo 90? É. Você está com o livro? É a 90, né? A 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa ou é insubitamente transportado a um lugar onde quer ir? É a resposta dele. Então, a pergunta é se ele tem consciência, se ele sabe, né, a distância que percorre. Porque a gente fica pensando assim, né? Pensou, está lá. Então a gente pensa, eu vou percorrer 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, 1.000 quilômetros, 1 milhão de quilômetros, mas pensou, já está lá. Né? Então ele tem essa consciência da distância, dos espaços que atravessa, né? Do que ele observa durante a viagem, igual a gente faz, ou ele desaparece aqui e já aparece lá, igual os hologramas, ou aquele transporte de ficção científica que a gente assiste às vezes. Essa é a pergunta. Qual é a resposta? Aqui dá-se uma ou outra coisa. O espírito pode perfeitamente ser o que quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da vontade, bem como da sua natureza, mais ou menos depurada. Olha aí. Então, pode ter essa consciência da distância. Como também ele pode simplesmente não perceber. É como se a gente tivesse quando a gente faz uma viagem, toda ela dormindo, né? A gente nem pensa na distância. Às vezes dorme num lugar, acorda no outro. Ele pode simplesmente pensar e já está lá, né? E não pensar nessa questão da distância, porque isso tudo é a vontade dele, que define isso, que determina. Então, conforme... Pois não, pode falar. Espíritos comunicam e falam que está cansado de andar, muito cansado, porque ele está prestando atenção nessa andada, né? Eu acho, né? Tá valorizando. Aí cai nessa questão aqui, né? Bem como da sua natureza mais ou menos depurada, né? Que fala no final da questão. Então, aqueles espíritos que são bem atrasadinhos, né, ainda, eles acham que está aqui encarnado. Então, para ele, a caminhada dela é penosa, é cansativa, né? Porque ele acredita nisso. De muito longe. De novo, a gente cai nessa questão aqui, ó, dependendo isso da sua vontade. Então, é sempre a vontade que determina. Mas daí de novo, a gente fica pensando assim, mas ele tem vontade de ficar cansado? Né? Ele não poderia mudar a vontade dele? Pode. Só que ele não tem essa força de vontade ainda pelo nível evolutivo dele. Ele não consegue ainda, ele precisa adquirir consciência. Igual nós aqui, né? Nós não nos impomos um monte de dificuldade, de sofrimento que nós poderíamos livrar só pela nossa vontade, já não se livra ainda, né? Também no mundo espiritual.
Então, quando ele vai evoluindo, daí esse transporte ele se torna mais rápido, mais leve, menos cansativo, né? E, aliás, nem cansativo. De forma nenhuma é cansativo. Agora, para alguns, ele sente as mesmas impressões de quando encarnado. Então, dá assim uma outra coisa. Agora, uma situação assim, bastante interessante, né? Os espíritos puros têm capacidades assim que a gente não consegue nem sequer imaginar, né? De transporte, de mudança de forma, né? Apresentação das formas, de radiação de energia, de visão, né? Das pessoas, de tudo. É uma coisa interessante o estudo das potencialidades do espírito. E que nós somos espírito também. Só que nós não temos essa capacidade porque a gente não sabe usar ainda. E falar, não, porque está encarnado. Não, mas a gente dorme. Quando nós adormecemos, nosso corpo está livre. Só que nós não conseguimos fazer tudo isso ainda. Por que não conseguimos? Porque nosso nível evolutivo ainda não permite. Nós ainda precisamos aprender. Alguém mais quer comentar? Não? Vamos para a pergunta 91 da Sheila, então. 91 é bem curtinha, né? Quê? A matéria constitui um obstáculo aos espíritos? Não. Eles penetram tudo: o ar, a terra, as águas e mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. A gente fala que eles atravessam a porta, a parede. Dependendo da modificação dele, né? Dele ver que ele é um espírito, tudo, né? Ele pode passar o fogo e não sente nada, né, John? A natureza do espírito permite isso. Agora, quando ele sente alguma coisa, é porque ele ainda está ligado à matéria, né? E o espírito dele ainda está denso, e daí ele sente. Mas ele pode passar em tudo, inclusive permanecer no fogo. Por exemplo, o Sol, né, pode ser um local de morada de espíritos. Pode ter espíritos que moram lá naquela temperatura altíssima. Né? Na casa do meu pai tem muitas moradas. Pode ter regiões no próprio Sol, onde é fogo o tempo todo. Agora, nós ainda não temos essa capacidade ainda pela ligação à matéria. Continua caindo naquela outra questão, né? Nós ainda acreditamos muito na matéria física. Né? Nós temos dificuldade de fazer essas coisas. Tem alguns filmes até que ilustram isso, né? Que alguns espíritos esbarram na parede, né? Outros conseguem passar, eles fazem um treinamento, depois conseguem passar também. É assim. Uma vez eu sonhei que estava voando, era muito gostoso voar, mas eu estava com medo danado de voar muito alto e cair depois, sabe? Na terra, né? Cair de uma vez. Então, eu fazia força de não voar muito alto, assim, sabe? Para ficar com a aterrissagem. Eu estava sonhando, né? Isso. Era uma sensação muito boa, mas a preocupação era demais. Voltar para a terra. Nunca mais sonhei só uma vez, voando. A gente ainda tem uma ligação forte, né? E quando a gente está sonhando, a gente ainda acredita que é físico. Então está caindo, acho que está caindo mesmo, que vai se machucar, vai se ferir. A próxima questão, a 92, pode ir para o Orlando. Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Aí que vem a perguntinha aquela que a gente queria saber. Hein? Por outras palavras, o espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo?
pode dividir em dois ou existir muitos pontos ao mesmo tempo, não pode haver divisão de um mesmo espírito. Não pode. Mas um espírito é um centro que irradia para diversos lados. E aí eu faço entre parênteses, principalmente se for espírito de luz, né? Isto é, que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol, é um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Tem duas partes, aí tem A, né? Então, essa questão a gente fica pensando, né? Como é que funciona isso, né? O dom da ubiquidade, a gente diz que não, né? Não tem, não pode se dividir. No entanto, ele pode se comunicar em vários locais ao mesmo tempo. E com mensagens diferentes, distintas. A capacidade dos espíritos superiores é bem além, né? Do que a gente imagina. Então, ele não se divide, mas ele irradia. Ele faz a comparação aqui do Sol, né? Da lâmpada, né? Que irradia para todo lugar. Mas o espírito é um só. Ele se irradia. Vai em todo lugar ele pode aparecer em vários lugares ao mesmo tempo. E é o mesmo espírito. Isso nos leva àquela questão, né? Que às vezes a pessoa recebe uma comunicação mediúnica de um espírito, numa casa espírita, recebe uma comunicação daquele mesmo espírito em outra casa, na outra casa, no mesmo dia e horário. A falar, não, alguém deve estar mentindo. Como é que ele pode, né? Tá falando uma coisa aqui, falando outra coisa no mesmo momento em outra casa. Nessa pergunta, né, o nosso entendimento que é possível, sim. É um espírito de escola, um espírito elevado, ele tem essa capacidade de comunicar em vários locais ao mesmo tempo, inclusive com mensagens distintas, mensagens diferentes, respondendo a questões e tudo mais. Então, aí vem É isso não? O que vocês acham? É isso ou não? O que me diz? Eu Até fechado o microfone dela. Eu digo assim, porque essa é uma questão que às vezes causa polêmica, né, em alguns locais. É bom a gente buscar entendimento bem disso aí, porque isso aí é um motivo, às vezes, de alguns debates dentro da casa espírita, né? Sobre a autenticidade da mensagem. Fala, mas isso não é possível. O que vocês acham? Eu acho que pode. Maria? Eu acho que pode. Pode, né? Pode. Agora eu fico assim, igual uma pessoa que está viva, ela está bem mal e ela pode comunicar lá no centro e ainda não passou para a parte espiritual. Rapidinho assim. Já aconteceu isso. Ela dormiu, ela morreu, ou assim, veio a... Ou ela só... Estado de inconsciência, né? Ela adormeceu. Esse adormecimento também não pode ser, não necessariamente não precisa ser longo, não. Pode ser até de segundos, porque o tempo para eles é diferente. Se o espírito é evoluído, em poucos segundos ele faz, né, muita coisa que nós não conseguiríamos fazer. Essa pessoa, nesse momento, ela está como desencarnada ali, deitada? Não, ela está no estágio que a gente estuda aí no livro dos médios, de emancipação. O corpo está adormecido, né? Pode estar em coma, pode estar sob efeito de anestesia, né? No hospital, por exemplo, pode estar adormecido em casa. Aí o corpo se adormece, o espírito se afasta do corpo, né? Permanecendo ligado pelo perispírito, e ele pode se comunicar na casa espírita. Não só se comunicar, né? Como até materializar, eu acho. Né? Porque eu estava assistindo um
documentário, o dia que você estava aqui em casa, do Eurípides Bolsanofo. Ele era médico parteiro, né? Fazia parte. E era professor também. Ele estava dando aula e era comum durante a aula ele dormir, né? Na aula. Aí os alunos já nem se incomodavam mais, porque sabia que isso acontecia sempre. Aí um dia ele baixou a cabeça e dormiu. Aí chegou o rapaz lá da fazenda, né? Correndo às pressas, falou: olha, o patrão mandou te levar, que a filha dele vai ganhar neném daqui a pouco. E tem que ir urgente. Aí ele levantou assim, olhou o rapaz e falou: na fazenda tal? Falou: é. Ah, já fui lá, já fiz o parto, a menina tá boa. Mas como? O senhor não saiu daqui? A estrada é pequenininha, né? Um trieiro, eu não vi o senhor passar pelo trieiro. Ele falou: mas eu fui. Não, eu não aceito isso aí, vamos lá. E aí, para não contrariar, ele foi junto com o rapaz. Chegando lá, a mulher viu e falou: mas, doutor, o senhor esteve aqui agora há pouco, fez o parto. Estou bem, o neném está sadio, tudo. Então, esse outro caso, né, ele fazia, né, exercia a mediunidade de efeito físico. Nesse caso, eu acho que ele materializou-se lá, né? Não é? Então, esse é o fenômeno que eles chamam de bicorporeidade. Que é o Bia 2, né? Corpóreo, corpo, né? Bicorporeidade, 2 corpos. Então, o perispírito dele forma um outro corpo em outro local. Então, alguns exemplos é de Santo Agostinho, né? Que é um santo da Igreja Católica que também fazia a mesma coisa, né? Fez uma vez, acho que para salvar um homem que ia ser condenado à forca, alguma coisa assim. Tem uma situação assim, ele foi lá, entrou em defesa da pessoa e livrou ele da condenação. Então, tem situações assim, né, que existe. Tem situações onde a pessoa se apresenta em outros lugares, como encarnado, com o corpo espiritual, assim, volátil, né? E tem outros que apresentam com o corpo espiritual mesmo físico. É muito condensado. Interessante. Então, a gente sabe que é energia, né? Tudo é energia, então ele condensa aquela energia e se torna matéria. É o que a gente está sempre estudando. Ao dia que nós conseguirmos manusear essa energia, nós vamos poder fazer coisas prodigiosas, coisas que, né, vão lá, milagre. É o que Jesus realizava. Ele falou que a gente poderia fazer no futuro. Isso e muito mais. Então, futuramente, a gente vai poder usar isso aí, né, para o bem, para a cura, né, para ajudar as pessoas. Essa energia, ela é possível usar sim. Hoje já é possível usar. Só que a gente não usa ainda porque nós não sabemos. Ainda estão trabalhando nisso. E olha o caminho que ele diz aí, que pode fazer, à vontade. Parece tão simples, né? Só a vontade que basta. A boa vontade. Né? Então, agora vem a da 92, né? Isso. Faz a seguinte pergunta: todos os espíritos irradiam com igual força? Aí a resposta é: longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente é que deve-se entender o dom da ubiquidade, atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma certeza, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda, o que se dá com um homem, que sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais de movimento a diversos pontos.
Interessante, né? A comparação, mas é isso, né? Não divide o espírito, mas a vontade dele, ela pode ser colocada em vários pontos ao mesmo tempo, como irradia a luz. Aí ele faz até a comparação do homem, né? Não sei se é na Gênesis, que ele fala de um rei, né? Um rei, ele manda mensageiros e as suas ordens são cumpridas aonde o mensageiro for. E assim também é. Só que no caso do espírito, né? Ele mesmo está agindo. Não tem nenhum assunto daí, né? Melhor a gente dar uma. Vai fazer por subtítulos, né? Aí, se for muito grande, a gente divide, senão a gente mantém cada um. Porque esse título mesmo, Informe a Ubiquidade de Espíritos, acho que é bom a gente ficar refletindo sobre ela, sabe? Que é muito interessante isso aí. E é causa, assim, de debates mesmo, de polêmica, né? Em alguns casos espírita. E aqui o Kardec esclarece, é bom a gente buscar esse entendimento, né? Do que ele está dizendo mesmo, exatamente. Às vezes a gente interpreta de uma forma e pode desvirtuar essa questão, né? Como é que o que está sendo dito. Então tá. Foi muito, no meu modo de ver, foi muito proveitosa, né? Cada live é um momento de luz para nós, porque a gente aprende, né? Adquire conhecimento. Né? Então, se alguém quiser fazer a prece de encerramento. O Dilon. Tá bom. Você faz, Dilon? Posso fazer sim. Vamos. Pensando em Deus, a sua obra, eu digo gratidão, Senhor. Gratidão pelo estudo dessa noite, pela companhia amiga desses mentores, por aqueles que vieram ajudar, por aqueles que também vieram buscar a informação, pelos encarnados que aprenderam, por aqueles que ainda vão assistir essa live, vão poder contribuir também com o aprendizado e com o ensinamento. Que todos, Senhor, possamos buscar essa transformação, buscar esse entendimento do funcionamento das forças espirituais para melhor os utilizar em benefício de nós mesmos, na nossa transformação, na nossa reforma íntima, na nossa melhoria, em benefício do nosso próximo, auxiliando, aliviando dores, conscientizando, fortalecendo a fé e a esperança. Que neste momento, essas energias de amor que nos envolvem possa promover uma limpeza espiritual em cada um membro das famílias aqui reunidas, em especial para o André, que está adormecendo, que ele possa receber também dessas energias, um passe magnético espiritual, que ele possa se restabelecer, se fortalecer na fé e na esperança em Deus, que todos nós, Senhor, possamos cada vez mais nos colocar na posição de servidores do Evangelho de Jesus Cristo. Que a vossa paz, o vosso amor permaneça entre nós, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja.